Vem aí, Central de Notícias TV, a TV feita por você. Bom dia, ouvintes da Central de Notícias. Estamos recebendo nesta manhã o empresário e ex-senador Edinho Lobão. Edinho é candidato a uma vaga na Câmara Federal nas eleições de outubro deste ano. Ele vai nos falar aqui da sua proposta, da campanha eleitoral e desse contexto político que estamos enfrentando agora no Maranhão, passando também no Brasil. Vai nos falar sobre também outros assuntos, que o Edinho é político nato, né? Nasceu no berço político. Edinho, bom dia. Bom dia, Henrique, bom dia aos nossos ouvintes. Para mim é um prazer hoje poder estar aqui na Central de Notícias, que percorre aí o nosso estado todo. Para mim é uma honra poder trocar uma ideia, falar um pouco dos meus projetos, da forma como eu penso. Eu acho que é muito interessante. Só corrigindo, Henrique, eu não sou candidato ainda, né? O Maranhão ainda não possui candidatos. Nós possuímos pré-candidatos. As candidaturas serão discutidas no seu devido tempo, dentro das convenções de cada partido, e a partir daquele momento, quando as convenções forem feitas, que é mais ou menos em meados de julho, aí sim as pessoas poderão pedir votos, declarar-se candidatos e aí sim começar uma campanha eleitoral. Por enquanto é uma discussão de ideias, caminhar no nosso estado, ouvindo as pessoas, ouvindo os problemas atuais de cada região, de cada cidade, cada município, da sua população, e poder ver como é que um pré-candidato se insere nesse quadro para trazer soluções para os problemas que estão aí sendo vivenciados pela nossa população. Não já há uma nominata já do partido? Não já há umas conversas já adiantadas sobre a nominata do partido, do seu partido? Não do meu. Veja, agora recentemente se extinguiu o tempo de filiação partidária. O que antes era uma subjetividade, era um mistério, ninguém sabia a real condição de cada partido. Hoje isso está muito bem determinado, porque não se pode mais filiar ninguém nos partidos. Portanto, as nominatas, elas estão finalmente feitas. Não há mais como você falsear a nominata. Se você, Henrique, estiver num partido A, você não tem mais o direito, nem a oportunidade de sair do partido A para o partido B. Isso deu condições ao mundo político como um todo de saber exatamente dimensionar a quantidade de deputados que aquele partido pode fazer com base nos candidatos que estão ali e mais ou menos o tamanho de cada candidato. O senhor é do partido que tem uma candidata, que é a Simone Tebet, que é uma candidata que hoje, se for confirmada pelo partido, como pré-candidata à presidência da República. O senhor acredita que essa candidatura permanece até o final? E como é que o senhor acha também que serão os arranjos políticos até o final desse prazo de agosto? Eu particularmente, Henrique, vou ser muito franco com você. A Simone Tebet é amiga da minha família, nossa colega, é do meu partido, né? Mas eu vejo uma situação no Brasil muito polemizada, muito polarizada entre dois candidatos, Lula e o nosso atual presidente Bolsonaro. Não vejo espaço para uma terceira via. As terceiras vias, se você prestar atenção, elas se auto-extinguiram ao longo desse pré-período eleitoral. Então Ciro Gomes, Moro, que foram candidaturas lançadas, o governador de São Paulo, João Dória, lançadas na imprensa, lançadas no mercado, avaliadas e rejeitadas. Então não é à toa que o Moro desistiu, não é à toa que o Dória desistiu. Então são candidaturas rejeitadas porque se perceberam que não está havendo muito espaço para uma terceira via. E a Simone Tebet seria uma terceira via. Então eu acredito que o MDB, mais adiante, isso é muito dinâmico, é uma coisa muito dinâmica, essa coisa das candidaturas, dos registros de candidatura. Eu acredito que a Simone Tebet não será uma candidatura firme, forte, competitiva até o fim. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que ela encontre uma identidade popular com o brasileiro, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter uma experiência, uma excelente parlamentar. Então é possível que ela conquiste um espaço. Eu considero muito improvável. Dentro dessa polarização que o senhor falou, entre o Lula e o Bolsonaro, o senhor tem alguma preferência, o senhor tem alguma inclinação por algum candidato dessas candidaturas postas? Veja, Henrique, eu tenho dito em entrevistas ao longo no espaço do Maranhão inteiro, que esse para mim eu considero um assunto muito sério. Porque, veja, qualquer decisão minha, se eleito eu seja em outubro, ela afeta diretamente 7,5 milhões de brasileiros. Então,
eu preciso analisar com muito critério qual é o candidato que tem melhores projetos para o Estado do Maranhão. A União Federal, ela não se restringe apenas às transferências obrigatórias na área da saúde, da educação, nas emendas parlamentares, nas áreas de fundo de participação dos municípios do Estado. O poder central da União, o governo federal, tem condições efetivas de fazer projetos estruturantes dos estados. Projetos que possam trazer volumes maiores de recursos. E esses recursos são discricionários do presidente da República. Percebe? Você tem aí, conforme exemplos que eu tenho dado ao longo da minha caminhada, investimentos de bilhões de reais no Ceará, com abastecimento de água de Fortaleza. Você tem bilhões de reais nos portos pelo Brasil afora. Você tem bilhões de reais na transposição do Rio São Francisco, em rodovias federais. Enfim, você tem a presença do governo federal muito fortemente. E isso depende de uma bancada de deputados e senadores forte para trazer esses recursos. E depende de ter um presidente que entenda que o Maranhão é importante dentro do panorama nacional. Então, eu prefiro ouvir primeiro as propostas de cada presidente para poder tomar uma decisão. Eu sou muito amigo do presidente Lula, pessoal, ele me ajudou na última campanha, mas eu tenho admirações por alguns aspectos do Bolsonaro, o aspecto da coisa do Brasil acima de todos, do Deus acima de todo mundo. Então são coisas que também me deixam afetado. Então veja que eu vivo hoje uma dicotomia, né? A amizade e o respeito por um grande político que é o Lula. Ele como presidente foi um presidente excepcional. Eu acredito que a Dilma estragou o Lula, né? A Dilma que veio depois do Lula desfez todas as conquistas que o Lula fez. Lula saiu, eu tenho dito aonde vou, Lula saiu com um carro a 200 km por hora, entregou para a Dilma bateu no poste. Mas ele foi um grande presidente. Agora que ele tem um entorno dele também que precisa ser considerado, que são os partidos de esquerda que apoiam o Lula. Então tudo isso é uma fórmula, Henrique, muito complexa e muito séria. A gente não pode ser superficial. A gente tem que se aprofundar nas qualidades e nos defeitos de cada um dos presidentes para a gente poder escolher com muita seriedade. E essa é uma coisa, se você me permite a oportunidade, o que eu considero muito séria no Brasil de hoje, né? É esse radicalismo que está dentro dos lares brasileiros na escolha de presidente da República, né? É pai brigando com filho, marido brigando com esposa, né? Amigo brigando com amigo, vizinho com vizinho, por conta da decisão de quem é bolsonarista e quem é lulista. A gente pode tomar uma decisão dessa num ambiente saudável, de discussão, de debate, debatendo ideias, debatendo conceitos, em vez de ser de uma forma agressiva. Eu estou percebendo um Brasil muito agressivo, que nunca foi agressivo. Você conhece, Henrique, você deve ser um pouco mais velho que eu, um Brasil agressivo como está agora, né? Radical. O brasileiro nunca foi radical na vida. Vamos levar essa disputa com mais tranquilidade, para a gente escolher com mais tranquilidade, sem esses radicalismos. E, principalmente, respeitando a opinião do outro. Eu acho que isso é fundamental. Se você é bolsonarista, Henrique, eu vou respeitar se eu sou lulista. Você tem as suas opiniões, de repente vamos conversar, quem sabe você me convence, ou quem sabe eu lhe convenço, ou o contrário, se você é lulista e eu sou bolsonarista, vamos conversar, vamos debater. Vamos analisar os aspectos bons e ruins de cada um. Quem sabe você me convence, quem sabe eu te convenço. E é assim que tem que ser. E não esse clima beligerante que hoje campeia na nossa sociedade. O senhor, como pré-candidato à Câmara Federal, como é que o senhor percebe o nível de democracia na Câmara? E outra questão, porque hoje o deputado, já no exercício do mandato, ele só fala em emendas. Ele chega com as suas bases políticas, ele só leva emenda, só ressalta as suas emendas que ele destinou às suas bases parlamentares, suas bases eleitorais. O senhor não acha que está havendo um certo distanciamento do papel preponderante do deputado e do parlamentar, que é a legislação, fazer as leis? Você aborda um aspecto que é uma realidade desse período que nós vivemos da nossa democracia. A emenda, que ela sempre existiu no cenário do Congresso Nacional, ela tem características diferentes e novas de alguns anos para cá, né? E eu até tive uma participação muito efetiva nisso, porque
Eu, quando fui presidente da Comissão de Orçamento do Senado, eu sempre vi, ao longo da carreira de parlamentar do meu pai, uma dificuldade muito grande na liberação das emendas. As emendas, elas sempre existiram, só que o governo pagava emendas para quem desejava. Então, se era oposição ao governo, não recebia emenda. Ele podia indicar: eu quero botar 2 milhões para o município tal, 3 milhões para o município tal. O governo simplesmente ignorava e não pagava. Quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento em 2012, eu coloquei dentro da LDO a imposição da emenda. Então, por um ano, que foi o ano exatamente de 2014, durante esse ano, a emenda foi impositiva. E aí, na emenda impositiva, os parlamentares sentiram um gostinho, que era um assunto que era debatido há muitos anos, mas nunca havia sido colocado dentro da Constituição brasileira. Quando eles sentiram esse gostinho, eles colocaram dentro da Constituição brasileira e aquilo virou impositivo. Portanto, hoje é uma realidade completamente diferente. As emendas que chegam a 20 milhões para o deputado federal e para o senador são iguais por ano. Essas emendas hoje são impositivas. Ou seja, o governo federal tem que pagar as emendas do parlamentar, não importa se ele é da oposição ou se ele é da situação. Então, isso mudou mesmo o comportamento do parlamentar. Ele que antigamente ele tinha uma torcida para tentar liberar algum recurso para os seus municípios, hoje ele tem a certeza de liberar e ele só pensa em emenda, quando o papel dele, no fundo, é de legislar, é fazer o arcabouço jurídico do nosso país, é dar ao nosso país a tranquilidade da legislação, da lei, da nossa Constituição. Esse é o papel básico do parlamentar. Mas, Henrique, você não pode esquecer que o deputado é o representante do povo, o senador, o representante do Estado. Então, cada Estado brasileiro tem 3 senadores, porque eles representam o Estado brasileiro, a unidade da federação. Então, 3 senadores representam o Maranhão, 3 senadores representam São Paulo, é o mesmo número, porque os 3 senadores têm o mesmo dever e obrigação de defender os seus estados, igualmente. Já o deputado representa o povo, aí é uma questão proporcional. Então, São Paulo tem uma população muito maior, tem uma bancada muito maior do que o Maranhão. O Maranhão tem 18 deputados, São Paulo eu vou chutar, deve ter uns 60, sei lá, algo parecido assim. Né? Então, é proporcional à população. Então, mas o deputado representa o povo. E por isso mesmo, ele tem que se preocupar basicamente com o povo que o elegeu. Então, eu acho legítimo ele ter uma preocupação maior com a emenda. Mas se você deixar, eu vou agora falar uma coisa interessante. O deputado tem que se preocupar com a emenda. Nossa Constituição já está muito sólida. Pode ser melhorada aqui e ali, mas o processo legislativo que eu vivi lá, 8 anos como senador, 7 anos e pouco, o processo legislativo é cada vez mais complexo, mais demorado. Você, para aprovar uma lei e colocar ela na Constituição Federal, demora às vezes 15, 20 anos para acontecer uma coisa como essa. É impressionante. Em um mandato de deputado você não aprova uma lei que você tenha proposto. Você vai precisar de vários mandatos para conseguir ver um projeto de lei seu sendo aprovado. Então, é claro que isso desmotiva um pouco o ato de legislar, né? Eu tive no Senado, consegui aprovar uma lei da minha mãe, que é uma lei importantíssima, impactante para a sociedade, e eu aprovei na força. Eu era membro da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e pedi, amigo do presidente, pedi a pauta, e foi pautado uma lei que determinava, olha que coisa interessante. Hoje, vou fazer antes um preâmbulo. Hoje, ou até recentemente, as universidades federais, as grandes universidades, as universidades que são as maiores universidades de cada estado, a UFMA aqui é uma potência. As universidades federais de todos os estados são potências. São, vamos dizer, instituições respeitadas. Um profissional que sai hoje da UFMA, ele é um profissional respeitado, como é de todas as universidades federais. A UNB, onde eu estudei, em Brasília, a UNB é um espetáculo. Então, todo mundo quer ir para as universidades federais. Acontece que os alunos egressos da escola privada têm mais chances de entrar nas universidades públicas, o que é aí um absurdo, né? É contraditório. O aluno que vem da escola privada ele tem mais condição financeira do que o aluno que está na escola pública. Ora, mas se esse aqui, que tem mais condição financeira, é o que tem mais condição de entrar na Universidade Federal, é um absurdo. A Universidade Federal é gratuita. Ela é feita exatamente para aquele aluno que tem dificuldade de pagar.
Compreende? Então, esse projeto da minha mãe criava exatamente a cota para os alunos egressos da rede pública de ensino. Então, determinava que metade das vagas das universidades federais do Brasil fossem destinadas obrigatoriamente para aqueles alunos vindos das escolas públicas brasileiras, que é exatamente para criar a oportunidade desses alunos ingressarem com mais facilidade dentro das universidades. Então eu fui o relator, inclusive pedi a relatoria, me foi concedida, e nós aprovamos no Senado esse projeto da minha mãe. Mas ele estava lá, circulando, tinha mais de 15 anos. Olha que coisa absurda. Um projeto dessa importância, dessa magnitude, 15 anos circulando dentro do Congresso Nacional. O senhor falou da emenda, que a emenda é um instrumento que o parlamentar tem de recorrer para atender justamente o povo. O que é que o senhor, como é que o senhor analisa o orçamento secreto? O senhor concorda com esse tipo de instrumento? Não concordo de jeito nenhum, até porque ele é um elemento que quebra o equilíbrio, né, das eleições que agora se avizinham. Esse orçamento secreto, ele está mais forte, inclusive, esse ano, né? É um volume de recursos gigantesco. Eu recebi uma lista de municípios que foram agraciados com esses recursos, né? Município de Miranda, por exemplo. Miranda do Norte recebeu 50 milhões de orçamento secreto, né? Isso é algo que precisa ser olhado com muito cuidado, né? Esses orçamentos, tudo que é secreto tem que ser olhado com cuidado. Não deveria existir nada de secreto no mundo, viu, Henrique? Tudo devia ser muito aberto e transparente. Nada de secreto. Então eu discordo radicalmente do conceito do orçamento secreto. Eu concordo em uma bancada de deputados, 18 deputados, irem para o Ministério em Brasília e arrancarem dos 50 milhões para fazer uma obra estruturante no nosso Estado. Isso eu sou defensor absoluto. Pegar um governador no braço, pegar 3 senadores, 18 deputados e desembarcar no ministério daquele, você imagina a força de um negócio desse, e levando um projeto estruturante para o Estado. É essa visão que eu tenho da política. Agora, a coisa de orçamento secreto, aí força um pouco a barra. O senhor participou da bancada federal como senador na Câmara Alta, e aí existia o mesmo grupo de 18 deputados. Por que não foi possível fazer essa harmonia entre os interesses e pelo menos dessas obras estruturantes? Por que não atendem pelo menos a questão básica, que são as estradas do Maranhão? As estradas do Maranhão, a gente percebe que são as estradas em pior situação do país. Isso não falta de uma unidade dessa bancada? Eu diria que essa situação das nossas estradas de penúria, essa situação absurda, ela é muito em consequência de uma relação que foi criada no passado entre o governo do Estado e o governo federal. Havia uma disputa entre o governador Flávio Dino e o presidente Bolsonaro, e essa disputa acabou prejudicando o Estado de uma forma, vamos dizer, pior do que deveria ser. Infelizmente, o Flávio Dino se lançou pré-candidato a presidente da República praticamente, na época que o Lula estava preso. Ele imaginou que ocuparia aí um espaço da esquerda, legitimamente até, nem digo que não seja legítimo. Ele era um governador da esquerda e o Lula tinha as dificuldades legais de se colocar como candidato, e o Flávio oportunamente se colocou como candidato, como uma opção da esquerda no Brasil todo, né? Mas isso acabou gerando um preço para o nosso Estado, vamos chamar assim, uma má vontade do governo federal com o Maranhão, e o resultado são as nossas vias federais numa situação calamitosa realmente. Eu tenho andado nas estradas todas muito ruins, muito ruins. Então, eu gostaria até de ampliar a sua pergunta. Eu fui 7 anos senador. Então, por que eu não fiz um movimento de união desses parlamentares e irmos todos aos ministérios, conforme uma tese que eu acabo de falar? Eu queria ter a oportunidade de explicar isso para você, Henrique. Que é o seguinte: quando eu entrei no Senado, eu entrei como senador suplente. Para as pessoas entenderem, o senador suplente é como se fosse um vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente da República. Ele assume quando o titular se ausenta, se licencia ou renuncia ao mandato ou se afasta do mandato de uma forma geral. Esse é o papel de um senador suplente. Então, quando meu pai foi senador pela primeira vez, ele tinha outro suplente. Quando ele foi senador pela segunda vez, ele tinha outro suplente. Mas estes suplentes
e também naturalmente, é muito natural, pressionavam meu pai para assumir durante um período como senadores. Então virava meu pai e falava, tira uma licença de 4 meses para eu assumir. E meu pai tinha horror a isso. Meu pai ocupava o Senado, o escritório, de segunda a segunda. Ele dizia que sábado e domingo era o melhor dia de trabalhar porque não tinha ninguém lá que pudesse atrapalhar o que ele tinha que fazer. E ele não entendia na cabeça dele essa coisa de suplente querer assumir e ele ir para casa esperar o suplente lá no lugar dele. Portanto, ele me convidou com um discurso. Falou, eu vou lhe colocar como meu suplente para você não assumir nunca. E é para não me impressionar. E perfeitamente, vou ser o seu suplente para não assumir nunca. Já tinha isso na minha cabeça. Tanto é que eu fui suplente durante anos e muitos anos e sequer houve a sombra de eu assumir a vaga no Senado. Não havia nem o meu desejo e nem o desejo dele. Só que, não por vontade dele, ele virou ministro, por vontade de um grupo político, do MDB, do presidente da República, e aí ele teve que sair do Senado e eu assumi naturalmente a vaga. Mas veja, eu assumi como senador jovem, inexperiente, senador suplente. Então veja que o meu prestígio como senador era muito pequeno. Eu não era um líder. Eu era um senador suplente que assumia a vaga do meu pai. Eu fui devagarzinho conquistando espaços. E eu era um senador de baixíssimo clero. O que é um senador de baixo clero? No Senado você tem um senador de baixo clero e de alto clero. O baixo clero é um senador de pouco prestígio. O de alto clero são os vestais, são as grandes figuras nacionais que existem no Senado. Ex-governadores, ex-presidentes da República, que estão lá, as pessoas mais velhas, mais experientes, né, dentro do Senado Federal. Meu pai era altíssimo clero, mas eu entrei como baixíssimo clero. E fui devagar, com muito foco, muita dedicação, muita humildade, eu fui conquistando os espaços. Fui vice-presidente da Comissão de Economia, fui vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, fui membro titular da CCJ, fui membro titular das comissões de meio ambiente, fui membro de várias comissões e, finalmente, no final do meu mandato, eu fui presidente da comissão mais importante de todas do Senado, do Congresso Nacional, que não é. A CCJ é a mais importante do Senado, mas a mais importante do Congresso Nacional, porque é uma comissão mista, é a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. E eu fui presidente dessa comissão. Aí eu fui catapultado de uma figura secundária dentro do Senado para uma figura de proa, já era um senador de alto clero. Então, eu já, nesse período, mandei centenas de milhões de reais para o Maranhão. Centenas de milhões de reais como senador para o Maranhão, que fugiu completamente da média. Só para você ter uma ideia, eu chamei o prefeito da época aqui de São Luís, Edivaldo Holanda, e disse para ele, o que você quer? Vou te mandar um recurso, qual o projeto grande que você tem de São Luís? E ele disse, eu quero fazer a entrada de São Luís, a entrada de São Luís. E eu mandei 42 milhões para ele na época para fazer a entrada de São Luís. A dinheiro de hoje isso daria mais de 100 milhões de reais. Você veja, isso numa tacada só para um município, né? Então você veja a força que eu tive naquele período. E mandei para um prefeito que não era meu aliado, diga-se de passagem. Um prefeito que não tinha nada a ver com o meu grupo político, mas eu vi a questão da população e não do prefeito, do político. E agi conforme minha consciência e fiz muito bem, não me arrependo em nada. Aquele que eu me lembro talvez tenha sido o único contato que eu tive com o prefeito ao longo do período todo. Então, hoje eu tenho uma experiência muito maior do que eu tinha naquele período. Eu fui candidato a governador quando eu saí do Senado, né? Hoje eu sou um político diferente daquele que entrou no Senado. Eu não tinha condições de liderar uma bancada, de levar uma bancada unida, ou de convencer os meus colegas. Somos todos iguais. Quando você assume 18 deputados, são todos 18 deputados iguais. Não tem ninguém mais bonitinho, mais fortinho, mais altinho, mais baixinho. É todo mundo igual. Então você ter condições de dialogar com aqueles que às vezes foram até seus adversários durante a campanha e trazê-los todos juntos, que é o grande objetivo, que é onde o maranhense terá o maior proveito, o maior benefício possível, e hoje eu tenho uma condição muito maior do que naquela época. Como pré-candidato, o senhor já tem um caminho a seguir no apoio dessa polarização que está havendo aí entre o candidato Everton Rocha e o candidato Carlos Brandão? O senhor tem uma opção, já entra
dentro dessa polarização? Veja, eu tenho uma dificuldade muito grande porque, igual, talvez um pouco mais diferente do que para presidente da República, eu sou amigo pessoal dos dois. Né? Eu sou muito amigo do Carlos Brandão, a família dele votou a vida inteira na minha mãe em Colinas, né? Gosto muito do Brandão e sou muito amigo do Everton, meu amigo pessoal, que eu gosto demais dele também. Não tenho muita relação com o Laércio, apesar de ter mandado muito dinheiro para ele quando foi prefeito, porque ele era perseguido demais pelo Flávio Dino e a gente tinha uma forma de compensar ele, um município muito pequeno, e ele era muito agressivo com o Flávio nas redes sociais, e é óbvio o Estado deixa de mandar os recursos que pode mandar para lá, né? E eu preciso ouvir as propostas de cada um, e é para as pessoas entenderem isso mais claramente. Veja, eu não concordo muito com a forma de governar do governo que saiu. Eu preciso entender se o Brandão é igual ao que saiu ou se ele tem o ritmo próprio, a característica própria dele. O Brandão vai fazer um governo parecido com a ideologia comunista ou o Brandão não tem nada a ver com isso? Essas informações, elas são importantes para mim na hora de uma decisão. Eu não tenho benefício nenhum do governo. Eu não estou indo apoiar A, B ou C porque vão me dar A, B ou C. Não quero nada. Eu não quero emprego, não quero nada. Eu quero um governador que realmente faça diferença, que mude o nosso Estado. Então, em busca de um candidato como esse, antes é preciso ouvi-los, né? E você já ouviu alguma proposta do Brandão, ou do Everton, ou de alguém? Eu não consegui ouvir ainda nenhuma, porque não é o tempo de dar as propostas. Então eu vou me reservar, Henrique, a primeiro ouvir o que cada um pensa de como será governador, para poder decidir de forma madura, de forma equilibrada, para poder decidir por alguém que eu acredito que será um grande governador, né? Eu penso a política um pouco diferente, Henrique. Quando eu perdi a eleição, era 6 horas da tarde, eu mandei mensagem para o Flávio Dino, parabenizando. Eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas, parabenizando e me colocando à disposição. Ele, infelizmente, não me usou como senador que eu estava na época ainda. Não me usou para trazer recursos para o Maranhão. E depois que eu saí do Senado, meu pai voltou, ele poderia ter usado meu pai. Por quê? Porque a gente torcia pelo sucesso do governo dele. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu moro no Maranhão, eu não moro em Brasília e fico aqui, eu moro aqui. Meus filhos todos moram aqui, meu neto mora aqui, estuda aqui, joga futebol aqui no Maranhão, né? A minha esposa trabalha aqui, todo dia, aqui no Maranhão. Então, eu quero que o Maranhão cresça. Eu quero que o governo seja um sucesso estrondoso. Ah, eu fui adversário dele. Fui adversário na campanha, meu querido. Mas depois da campanha, eu quero ser parceiro, eu quero que ele cresça, não quero que ele me dê nada, não. Eu quero só que transforme o Maranhão. Que o Maranhão vire uma potência. Porque o Maranhão virando a potência, é oportunidade para você, para o seu filho. É oportunidade para mim e para os meus filhos. Oportunidades para as pessoas terem chance de ter o seu trabalho digno. Chance de botar um carro na garagem, um teto próprio para si próprio, né? Se o governo for bem, todo mundo vai bem. Então, quem sou eu para lutar contra o governo? Pelo contrário, eu quero que ele dê bem. Mas, com todas as dificuldades, esse governo passou 7 anos e 3 meses aí, né? Então, a gente discorda de algumas coisas, a gente até aplaude outras, e vamos caminhando. Esperamos que os próximos sejam sempre melhores do que os que saíram. Essa é uma esperança sempre, né? Eu falo, em outras entrevistas, as pessoas me perguntam, mas seu pai foi governador 3 anos? Meu pai não, eu e meu pai. Meu pai foi governador, eu fui secretário do Estado junto com ele. Então, o que aconteceu naquele período, eu sou corresponsável também. Só que meu pai teve 3 anos e 3 meses de governo. Em 1990, 3 anos e 3 meses. Naquela época não existia reeleição. E o governador tinha que sair para se desincompatibilizar 9 meses antes. Então, meu pai não tomou 1 centavo de empréstimo durante o governo dele. Zero empréstimo. Vou repetir de novo, hein? 0 empréstimo. Ele não foi a banco nenhum. Banco Mundial, BIRD, não foi a BNB, não foi ao BNDES, atrás de dinheiro para o Maranhão. Nós fizemos tudo o que fizemos com o recurso do Caixa do Tesouro Estadual. Meu pai foi conhecido como governador das estradas. Nós implantamos, restauramos e melhoramos 2.200 quilômetros de asfalto, onde meu pai ia pessoalmente em cada obra
com uma haste de ferro enfiando no asfalto quente para ver se o empresário não estava roubando o caixa do governo, para ver se não estava comprando uma capa de asfalto de 5 centímetros e o cara estava entregando 3. Então meu pai ia em todas as horas com o penetrômetro dele e o nego já esperava ele já com medo dele chegar a enfiar aquela haste e não ter a espessura correta que estava prevista no edital. Não, esse foi um governo nosso de absoluto incentivo na área da produção do Maranhão, produção na pecuária, produção na agricultura. Nós fizemos berçários de alevinos na região de Mirador, berçário de alevino para distribuir alevino de peixe para criatórios de peixe, para criar a produção de peixe no Maranhão. Nós tínhamos 3 companhias, 3 empresas do Estado focados para a agricultura. Focados com tecnologia, com distribuição de sementes selecionadas, com distribuição de terras, com distribuição de ferramenta agrícola gratuita para a população. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande com a produção, com a geração de emprego, com a economia do Maranhão. E isso tudo que nós fizemos foi em 3 anos e 3 meses. Reformamos o Arthur Azevedo, o teatro. Minha mãe construiu uma escola de 12 mil alunos, que foi o Sintra, escola de tempo integral. Uma escola que tinha oficinas de todo tipo de oficina de especialização para o nosso estudante. Tinha até padaria, escola de panificação dentro do Sintra. Uma escola que tinha, naquela época, tempo integral, imagina, uma coisa como essa, onde tinha quase que um vestibular para entrar no Sintra, feito pela minha mãe do começo ao fim. Minha mãe cuidou dessa escola igual um cão de guarda durante muitos anos depois que a gente saiu do governo. Cuidando, pressionando ela como deputada, mandando recurso, né? Não deixando ninguém acabar com aquela escola. Hoje uma grande tristeza dela em ver que uma escola de 12 mil alunos virou uma escolinha de 800 alunos e capenga, cambaleante. Muito ruim isso, muito ruim. Então, meu pai fez a litorânea. A litorânea não havia só um pedaço dela. Nós deixamos a litorânea o que é hoje. É uma obra espetacular, o cartão de turismo postal do nosso estado, aquela litorânea. Enfim, a gente teve um governo muito profícuo, mas muito distante da memória das pessoas, né? Os jovens não conhecem o que aconteceu naquele ano de 1990 a 1993. E eu fico muito na obrigação de relembrar para as pessoas o que pode ser um governo transformador, né? Um governo que realmente modifica a vida das pessoas. Se eu fosse falar das conquistas do governo do meu pai, eu ficaria aqui 5 horas com você e a gente não ia chegar ao fim. Mas eu preciso deixar, quando meu pai saiu, para a gente encerrar esse capítulo, quando meu pai saiu do governo, ele tinha 87% de popularidade de aceitação. Não é à toa que ele é um homem de 4 mandatos de senador, de 2 de deputado federal, ministro, governador. É uma figura política singular e fez por merecer. Fez por merecer. O senhor teve, em 2014, o senhor concorreu à eleição majoritária, o senhor teve mais de 1 milhão de votos. Esse ano apareceu a ex-governadora Rosiana encabeçando aí a preferência do eleitorado. O senhor não quis voltar a ser candidato ao governo do Estado? Henrique, eu não tive mais de 1 milhão de votos, eu tive quase 1 milhão de votos. Tive 980, 990, um pouquinho menos de 1 milhão de votos. Para dar a informação correta. Isso foi em 2014. Depois de mim, Rosiana foi candidata em 2018 a governadora. Ambos perdemos aí para o projeto do Flávio Dino. Eu confesso a você que eu desejo ser governador do Maranhão, sim. Eu fiz um projeto para o nosso estado. Eu desenvolvi, eu estudei o estado. E eu tenho consciência de que eu tenho condições realmente de transformar o Maranhão, né? Tanto espiritualmente falando, como por experiência de vida e com um propósito, com uma vocação para isso. Não acho que agora seja o momento, porque o meu grupo político, ele se enfraqueceu de 2014 para cá. Quando eu entrei na campanha, Henrique, eu entrei nos últimos 3 meses. 3 meses e alguns dias. O candidato ao governador era outro, né? Era outra pessoa que Rosiana tinha escolhido. Esse outro desistiu. Ao final, quando eu entrei, Flávio Dino tinha 72% de intenção de voto. E eu, faltando 3 meses, tinha acabado de sair do hospital. Para as pessoas que não sabem, eu saí da mesa do hospital direto para uma campanha praticamente. Quando eu fui para os comícios, e eu fui em 136 comícios em 3 meses,
eu me apoiava nas pessoas que estavam ao lado para não cair. Dá uma fraqueza que eu estava nas pernas. Então, eu passava assim 40 minutos em pé, eu tinha que segurar no ombro de alguém que estava do lado, porque a perna bambeava. Eu estava fraco na eleição. Mesmo assim, não fugi da luta. Não fugi da luta porque entendia que era uma missão que havia sido colocada nas minhas mãos por quem havia me dado a vida de novo. Então eu levo isso muito a sério. Muito a sério. E eu não desisti, mesmo sabendo que não iria ganhar, mesmo sabendo as minhas dificuldades. Não se vira uma eleição de 70% a 7% com facilidade nem em 3 meses. Mas eu continuei na luta. Continuei na luta. Esse momento passou, o meu grupo político se enfraqueceu, e para ser governador você tem que ter um grupo fortalecido. Não há aquele que imagine que será governador sozinho, em cima de um camelo percorrendo o estado do Maranhão. Precisa ter uma estrutura fortalecida, precisa ter um grupo político fortalecido, e esse grupo pode, para ter condições de vencer uma campanha para governador. Vamos ver o que acontece agora. Agora é uma época de transição. Veja que nós estamos vivendo um ciclo Flávio Dino. Esse ciclo de 7 anos e meio, ele se encerrou. Entra agora um novo governador e se inicia um novo ciclo, com novas lideranças, novos candidatos, novos governadores, né? Vamos ver como é que o Maranhão se comporta e o que Deus guardou para mim, para meu destino, e qual será o meu destino. O senhor então considera que o ciclo do Grupo Sarney se encerrou? O senhor seria um candidato, então, fora desse grupo, um ponto fora do grupo do... Eu acredito que o ciclo da família Sarney, ele é um ciclo que ele teve o seu tempo. Eu não diria que, se eu for candidato a governador, serei candidato fora desse ciclo. Eu não sou da família Sarney. E eu penso de uma forma muito minha em relação à gestão pública. Né? A minha gestão é uma gestão de resultado, de foco em produção, em aumento da economia do Estado. Eu tive, em 2014, um plano de governo muito claro em relação a isso, né? De mudar o panorama econômico do Estado. E depois entrarmos na seara social fortemente, mas com o Estado robustecido economicamente. Um Estado com empreendedores dentro, grandes empresas, né? Incentivando as indústrias, a geração de emprego, ou seja, criando as condições para que o Estado seja realmente economicamente forte. Então, a minha visão, ela nunca foi implantada pelos governos que vieram depois do meu pai. Então, eu tenho a minha característica própria. Você dizer que eu sou sozinho, não estou sozinho. Se governador serei, Deus sabe quando, se é que serei. É óbvio que será dentro de um grupo grande, onde a família Sarney certamente estará dentro da minha massa de apoio. Ou pode nascer outra liderança dentro desse grupo também. Conforme eu te disse, a gente não sabe o que Deus tem na vida da gente. Eu gostaria demais, acho que pode ser o meu destino. Mas se for outro, e que eu veja que tem condições, também terei o maior prazer, a maior honra de apoiar. Como pré-candidato, o senhor está percorrendo os municípios, está percorrendo o Estado. Com que grupo o senhor está fazendo esse percurso? O senhor está mais próximo do grupo do governador, ou o senhor está mais próximo do grupo do Everton? Eu estou mais próximo do grande amigo que eu tenho na minha vida, chamado Jesus Cristo. Entendeu? Ele é que me acompanha nas minhas caminhadas aí. E eu e meus assessores, meus amigos, e a gente está caminhando desde outubro. Estamos caminhando desde outubro. Como eu não tenho prefeitura, não tenho emenda, não tenho um prefeito me apoiando, eu tenho que andar mesmo, tenho que abraçar o povo mesmo. Eu tenho que trazer a memória das pessoas, a minha caminhada, meu projeto, meu pensamento de para frente Maranhão. Eu tenho que apontar os problemas que hoje existem, que nós passamos 7 anos sem ninguém apontar. Ninguém falava nada aqui no Maranhão, né? Então é preciso começar a nós apontarmos os erros, às vezes nem só pela crítica, né? Para também construirmos soluções. Né? Então, por exemplo, eu falei muito sobre a questão do ferry-boat. O ferry-boat eu considero uma irresponsabilidade, mas vamos esquecer essa questão de responsabilidade. Temos que juntos buscar uma solução, né? Dar também alternativas para o governo de curto prazo, emergencialmente, trazer uma solução para o ferry-boat. Então, eu tenho essa coisa de estar hoje presente. A gente nunca saiu fora da vida social do Maranhão.
Eu passei esses 7 anos, depois que saí da política, mantendo meus projetos filantrópicos, solidários. Nunca deixamos de atuar fortemente nessa área, mas chega uma hora que a gente acha que precisa fazer mais. E para fazer mais tem que ser através da política, Henrique. O senhor faz parte também de um grupo que tem uma puxadora de voto, que é a ex-governadora Rosiana. O senhor acha que nessa disputa, como é que você se coloca nessa disputa? Interna do seu grupo. Tem o Wildo Rocha também, que está pleiteando a reeleição. Também, como é que o senhor percebe as suas chances eleitorais? Não, você esqueceu o João Marcelo. Então, vamos esclarecer para a nossa população. Quem tem mandato e que nós temos 2 candidatos fortíssimos com mandato, que é o João Marcelo, filho do ex-governador João Alberto, uma figura sensacional, uma figura humilde, um homem reto, João Marcelo. Nós temos o Wildon Rocha, um homem dedicado, competente e com trânsito em Brasília fenomenal, excelente deputado federal. E nós temos aí figuras muito importantes sem mandato que são candidatos. Rosiana é uma dessas figuras. Foi candidata a governadora agora em 2018 e desponta pelas pesquisas com um potencial de voto muito grande. Rosiana pode ser a grande campeã de votos do Maranhão nessas eleições, sem a menor sombra de dúvidas. Então eu acredito com toda tranquilidade que Rosiana é uma mulher de 300 mil votos. Tem gente que acha que ela tem 200, tem gente que acha que ela tem 450. Eu vou ficar entre os 200 e 450, acho que ela tem 300, 350 mil votos. Isso é muito voto, muito voto. Então, ela é indubitavelmente a campeã de votos dentro do estado do Maranhão. Quem acha diferente disso é porque não está andando o estado do Maranhão. Eu estou andando. Eu estou andando. A Folha de São Paulo e o Globo colocaram alguns deputados, 4 deputados, eu acho, como puxadores de voto dessa eleição. Botou Rosiana, botou a mim e botou outros 2, que eu particularmente não me lembro quem sejam. Então, eu tenho uma expectativa e a esperança de que, se candidato for, eu também tenha uma condição eleitoral muito favorável. E os nossos 2 deputados federais, também não vejo dúvidas em relação a ele. Nós temos outras figuras como Vitor Mendes, um grande líder da Baixada de Pinheiro, que já foi deputado, está sentado na cadeira de deputado hoje, né? Tem todo o apoio do partido, também é um grande candidato. Então eu diria para você, para as pessoas entenderem, muito, como a Rosiana também não tem prefeito, é muito subjetiva a análise de qual é o tamanho da Rosiana. É por isso que cada um fala uma coisa. Os outros deputados é mais fácil você determinar. Você sabe onde é que são as zonas de atuação de cada um, você sabe qual é a força de cada prefeito de cada um, quantos votos cada um pode dar para aquele deputado. Isso é mais ou menos dimensionado, você consegue mais ou menos quantificar o número de votos do candidato A, B, C, do deputado A, B, C, D, E, F. Rosiana não tem nenhum prefeito, ela está em todos os municípios. Ela está em todos os municípios, com líder, sem líder, ela está presente no município. Isso é mostrado claramente em todas as pesquisas. Então, é muito difícil você quantificar quantos votos ela vai ter. Se ela bombar, nosso partido faz 5 facilmente, e o Vitor Mendes vira também deputado federal. Então, veja, essa subjetividade, e você até deu um sorrisozinho aí, essa subjetividade, ela é real. Existem aqueles que acreditam que ela tem 450 mil votos, e existem aqueles que acreditam que ela tem 200. Ninguém acha que ela tem menos de 200. Então, ou ela tem 200, ela tem até 450, 500 mil votos. É possível ter? É difícil ter 500 mil votos, 450, mas é possível. Vou te dar um número aqui para você, um espanto. Meu pai, na segunda eleição dele de deputado federal, no segundo mandato de deputado federal, ele teve 15% dos votos do Maranhão. Todas as pessoas, essa é uma entrevista de rádio, é óbvio que está sendo gravada, podem, é claro, consultar os anais, os softwares da história da época. Meu pai teve 15% dos votos do Maranhão para deputado federal. Você sabe quanto isso quer dizer? Nós temos 4,5 milhões de eleitores, na média, mais ou menos. Isso daria 700 mil votos hoje. Como se meu pai fosse candidato hoje e tivesse 700 mil votos. É possível fazer isso, então? É possível o Rosiana ter 450 mil votos? Meu pai não teve 700, proporcionalmente, na época. Então, Rosiana vai ser puxador de voto, vai ser campeã. E se ela for, o MDB faz 5. Não é uma visão otimista fazer quase 1/3 da bancada? Não, é uma visão realista.
deputado, o empresário e senador, ex-senador, né? Edinho Lobão. Prazer em estar aqui com a gente na Central de Notícias. Central de Notícias, Henrique Bois de São Luís. Para mim é um prazer, uma honra, muito obrigado pela oportunidade de abrir o espaço para a gente discutir um pouco sobre política, sobre Maranhão, né? E eu deixo apenas uma mensagem final de esperança, que acho que a mensagem que eu deixo em todos os lugares por onde tenho passado. Esperança de que o Maranhão pode encontrar seu caminho, de que a gente pode ter realmente um estado próspero, desenvolvido. Nós temos todas as condições para isso. Temos terra, chuva, água, porto, ferrovia, gente. Então temos tudo para isso. E eu tenho essa certeza, essa no meu coração, de que nós vamos sim ser um estado respeitado pelo Brasil inteiro. Quero deixar aqui o meu Instagram, @sigalobãofilho, para as pessoas que quiserem ver, acompanhar os meus vídeos, os meus comunicados, né? A minha história, a minha família, @sigalobãofilho. Vai ser um prazer ter aí a companhia de todas as pessoas que nos seguem na Central de Notícias dentro das minhas redes sociais. Obrigado. Deus nos abençoe. Obrigado. Vem aí, Central de Notícias TV, a TV feita por você.